mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós encontramos na liturgia da palavra deste 19º domingo do tempo comum, uma liturgia riquíssima em vários elementos, mas que trata particularmente de 2 temas em específico: o tema da fé e da vigilância. No que se refere à fé, nós temos na carta escrita aos Hebreus, logo no seu primeiro capítulo e no versículo 29, a definição daquilo que vem a significar a fé. E o texto nos diz o seguinte: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E nós poderíamos, a partir dessa definição de fé que nos é oferecida pelo autor da carta aos Hebreus, identificar em nós os processos interiores que estamos vivendo no sentido da fé. Logo num primeiro instante, nós escutamos dizer que a fé é o fundamento da esperança. E quando falamos em esperança como realidade que está ligada à fé, não estamos nos referindo a qualquer pequena esperança. Numa encíclica chamada Spe Salvi, isto é, salvos pela esperança, o Papa Emérito Bento XVI faz uma diferenciação muito interessante a esse respeito. Ele separa as pequenas esperanças que nós possuímos, tais como a de conseguir um emprego, a esperança que temos de melhorar de vida, a esperança que temos de que o nosso filho passe no vestibular, a esperança que possuímos de que dias melhores venham sobre essa terra. Essas são as pequenas esperanças cotidianas, ordinárias, sem as quais a vida vai se tornando sem cor, sem graça. No entanto, existe, diz o Papa, uma grande esperança com E maiúsculo. É essa a que se refere o autor da carta aos Hebreus. A esperança de que nós somos, como disse São Paulo na primeira leitura, migrantes nesta terra e o Senhor virá para nos resgatar. Esta é a esperança com E maiúsculo que deve todos os dias movimentar o coração de um cristão e dar-lhe impulso para prosseguir na caminhada rumo à santidade. Lembremos o título da encíclica do Papa: Salvos pela esperança. Meus irmãos, isto por quê? Porque um cristão que perdeu a esperança da volta de Jesus, um cristão que se apegou apenas às pequenas esperanças, esquecendo-se de que existe sobre nós uma promessa, este dificilmente será salvo, porque o seu coração será tomado por aquilo que é oposto à esperança. É exatamente o desespero, a desesperança que vai dando lugar à falta de sentido. E é aqui, neste campo, que nós encontramos irmãos nossos que desistiram no meio do caminho, que já não encontraram mais no trabalho da igreja, na vida espiritual, que já não encontram mais na oração, que já não encontram mais na fé
as respostas que precisa, porque perdeu a esperança. E, meus irmãos, não fomos convidados apenas a sermos salvos, mas a sermos santificados na esperança. É por isso que não bastam as pequenas esperanças diárias, mas a grande com E maiúsculo, para que não sejamos apenas salvos por ela, mas santificados por ela. E é nesse sentido que nós entramos na segunda característica da definição da fé. É uma certeza, depois de dizer que é uma esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Atenção, nós somos um povo que está o tempo inteiro em busca de sinais. Padre, eu rezo muito, mas Deus não fala comigo. Eu rezo muito, mas não sinto a presença de nosso Senhor na minha vida. Quantos não partilhamos uns com os outros? A minha oração tem sido uma oração, usamos esse termo na teologia espiritual, desértica. Ou seja, sem nenhum sentimento, sem nenhum sinal, sem nenhuma esperança, sem nenhuma experiência da presença de Deus. E isso nos vai roubando a paz. Tanto assim que às vezes as pessoas dizem: eu deixei de ir para a missa porque eu vou para a missa e não sinto nada. Ou escutamos até mesmo o testemunho de alguém que mudou de religião. Eu mudei de igreja porque lá, nesta específica denominação, eu me sinto bem. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. E nós nos colocamos sempre em busca desses sentimentos, porque não entendemos que a fé é certeza daquilo que não se vê e daquilo que não se sente. A fé, nos disse São Paulo, é um dom de quem caminha na escuridão e não na visão. E atenção para este ponto. É importante o que o padre vai dizer. Se você, o tempo inteiro, busca sentir a presença de Deus, mas ignora o silêncio de nosso Senhor no deserto, isso significa que você tem uma fé imatura. Significa que você ainda tem uma fé de menino, uma fé de criança. E nosso Senhor não encontrou ainda ocasião de lhe tirar os sentimentos para não lhe perder, porque você não possui fé. Você possui certezas a respeito daquilo que sente. Você possui certezas a respeito daquilo que vê. Você possui convicções a partir daquilo que você experimenta como realidade visível e palpável. Ora, eu não preciso de fé para falar sobre um Deus que eu sinto, porque eu o sinto. Eu preciso de fé é quando eu não experimento a presença do Senhor, mas ainda assim eu creio. É quando o Senhor não responde a minha oração, mas ainda assim eu creio. É quando o Senhor me coloca no deserto da solidão e às vezes no deserto da tribulação. E ainda assim eu creio, porque a fé é constituída de uma esperança e de uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Meus irmãos, nós só possuímos a respeito de Deus uma coisa: a promessa de que Ele virá. A promessa de que Ele vai voltar é a grande certeza que não vemos. Ninguém pode ver uma promessa. Ninguém pode tocar uma promessa. Ninguém pode sentir uma promessa. A respeito de uma promessa,
nós só temos duas possibilidades: esperança de que ela se cumpra, e quando ela vem de alguém em quem depositamos confiança, a certeza de que ela se cumprirá. E no Evangelho, o Senhor nos apresenta explicitamente esta promessa, a de que ele voltará tal como um ladrão. Em outras palavras, de surpresa, sem que se saiba a hora, sem que se saiba o momento, e ele espera de nossa parte esperança e fé. Aqui, eu convido você a fazer uma revisão de consciência no seguinte sentido: dizemos-nos todos, graças a Deus, cristãos católicos batizados, portanto, salvos pela esperança e movidos pela fé. Meus irmãos, nesse sentido, se o Senhor, no dia de hoje, cumprir a esperança, cumprir o nosso objeto de fé, de que virá para nos resgatar, você estará entre os bons empregados que serão recompensados pelo administrador, usando os termos do Evangelho, ou ao contrário, você estará entre o número daqueles que serão castigados e chicoteados por desobedecerem o patrão. Sim, porque o Senhor usou a seguinte parábola: Ele, o Todo-Poderoso, é como um patrão que entregou a nós alguns bens para administrarmos. Depositou em nossas mãos tais bens para que tomássemos conta como se fôssemos proprietários, como se, porque ele virá para perguntar com que capacidade, com que esperança, com que fé, com que capacidade interior nós administramos os seus bens. O problema é o seguinte: muitas vezes, por causa da infantilidade da nossa fé, que só crê quando vê, na medida em que não vê mais a vigilância e a presença do patrão, vai se apossando dos bens como se pertencessem a si. Vai se apossando dos bens do Senhor como se eles, na verdade, fossem nossos. E eis que quando ele vier para nos questionar sobre o modo como administramos os seus dons, alguns serão tidos como ladrões, porque tomaram posse de uma terra que não era sua, porque somos migrantes, disse São Paulo, nessa terra, porque tomaram posse de coisas que não faziam parte de nossas posses, porque o patrão era dono de cada uma delas, mas nós fomos nos confundindo e assumindo a direção da nossa vida como se ela nos pertencesse. A um pagão é comum que isso aconteça. A um cristão é escandaloso que aconteça. O evangelho de hoje, portanto, meus irmãos, é apenas uma boa chamada de atenção da parte de nosso Senhor, que nos convida à experiência da esperança, da fé e, por fim, da vigilância. Porque nos disse o versículo 40, acompanhe comigo no seu folheto, do Evangelho de São Lucas: vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E aqui eu me pergunto, e me pergunto muitas vezes, quando o Filho do Homem, na hora em que menos eu esperar chegar, o que eu estarei fazendo? Onde eu estarei? E talvez essa questão seja muito útil para que nós nos perguntemos quando existe uma ocasião em que nós podemos cometer um pecado mortal. Ora, se o Filho do Homem vier, enquanto eu estiver neste ambiente, eu serei salvo? Se a resposta for negativa, o conselho do Padre é: não vá, porque ele pode vir.
Se quando o Filho do Homem vier, eu estiver reunido com a minha família, que sentimentos eu terei no coração para recebê-lo? Se o Filho do Homem vier, enquanto eu estiver dentro do meu espaço de trabalho, o Filho do Homem me vai encontrar como um funcionário responsável, honesto com o seu patrão, que não rouba o seu tempo. Quando o Filho do Homem vier, eu poderei tranquilamente me apresentar diante dele e o meu coração se alegrará, porque afinal de contas os meus olhos estarão contemplando o objeto da minha fé e da minha esperança, ou eu serei, ao contrário, tomado de medo e de pavor, porque não pude prestar contas dos bens que ele me concedeu para que fossem administrados. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a revisarmos a nossa vida no sentido da esperança, no sentido da fé e no sentido da vigilância, para que a partir desses elementos que foram trazidos pela liturgia de hoje, o nosso coração não seja apenas salvo, mas seja santificado na esperança. Amém.